O artivista necessariamente não é um artista comercial, ou seja, fazer uma arte que não seja só para combinar com o sofá. E aí eu vinha de Nova York com essa ideia de que uma arte ou um conhecimento, se não tem um ativismo, não serve de nada, né? Bom, eu hoje posso me considerar um artista múltiplo, porque eu, desde que comecei em Nova York, lá em 68, eu também era professor universitário e pesquisador, então nunca me decidi a ser um artista profissional, entende? Viver daquilo. Então eu fiquei livre para ter expressões e eu mesmo procurar meus caminhos e percursos. Por conta disso, eu fui experimentando várias maneiras, né? Em Nova York, quando eu estava trabalhando em pesquisa, tive um encontro que foi assim uma centelha e eu retomei desenho e pintura e tal, né? Fui com um amigo lá, o Joe Tobin, e uma outra, Agnes Art. Aí eu passei, eu acho que um ano ou dois na Art Student League. Bom, aí também foi muito interessante, porque parte desse ateliê era também para crianças, entende? Então eu vi que era mais animado, né, em meio às crianças e tal. Mas acontece que eu voltei como professor universitário, nunca me estabeleci como pintor. Então eu fui também adaptando meu tempo às minhas obrigações universitárias, né? É tanto que quando eu cheguei da América, eu vinha pintando umas coisas expressionistas e tal. Aí fui até que, enfim, realmente me confinei no construtivismo geométrico e também entusiasmado pelo Volpe, né, e tal, que eu conheci. E aí, fazendo esse tipo de trabalho geométrico, eu podia ir trabalhar tranquilamente, porque eu ficava mesmo trabalhando lá fazendo coisas, eu podia estar imaginando o que podia estar fazendo, entende? Então, eu chegava em casa, já estava armado ali, eu fazia rapidamente. Então, quer dizer, preferi um determinado estilo, um determinado modo de fazer, para poder continuar fazendo. Naquela época lá, eu estava muito sensível à questão da polícia, né, da repressão policial. Eu também tive na França de 79 a 81, aí também peguei, senti essa coisa no ar. Então, era uma história em quadrinho, né, meio monótona, mas a história era aquela. Então, eu desenvolvi bastante coisas, assim, desenhos, pequenos desenhos, né, de protestos e tal, né? E também encaminhei essas coisas através da xilogravura, que eu fui melhorando e fui utilizando a xilogravura. E nesse tempo aí, lá dos 80 e virada para os 90, nós constituímos um grupo, porque anos antes eu tinha feito alguns experimentos assim, porque tinha muito lixo numa determinada esquina perto da minha casa, e eu comecei a fazer alguns grafites, algumas coisas lá. Anos depois, retornei da França e com um amigo que também estudou lá, o Sérgio Pinheiro, ele teve a ideia de fazer um grupo de pintura. Então, nós constituímos aqui um grupo de uma meia dúzia de artistas, quer dizer, cada um com as suas tendências e tal. Até que muita gente foi se acertando nessas questões. Primeiro, protesto contra o abuso cultural em cima do bairro e também na cidade de modo geral. Quando eu comecei realmente a me preocupar com essa questão e com as maneiras que eu tinha para... Um era continuar pintando essa insatisfação de viver num ambiente infernal. Então, eu desenvolvi pinturas grandes e realmente agressivas e tal, que eu chamei isso de Iracema by Night. Depois disso, eu também comecei a me exercitar em xilogravura. Então, eu editava xilogravura e escrevia algumas coisas ou texto de alguém e distribuía todo mês para o governador, para o vice, isso, os deputados, etc. Eu fazia isso pacientemente com a mão e punha no correio. Bom, e a coisa depois foi evoluindo e tal, aí vem computador, né? Então, existia um ânimo, um ânimo realmente de se posicionar contra essa arbitrariedade lá. E era isso que o grupo fazia, e os painéis engajavam outras pessoas e tal. E o fato também de saber que tinha um grupo de pessoas que estavam insatisfeitas, mas estavam pintando a cidade, também surge um outro efeito, né? Não é que a arte tenha que fazer algo por você, você tem que fazer algo por ela, com ela. Bom, eu te diria o seguinte,
Acontece com todo artista, dizer, que ao longo do tempo, né, tem umas imagens que ele usa repetitivamente, isso, né? Uns que gostam de jarro de flor, outros e tal, né? E aí eu tenho casinhas e peixes, etc. É, ou seja, uma salada, né? Salada de arte.